quando houve o golpe, eu tinha 10 anos. Tinha acabado de fazer 10 anos. E ali, me lembro do meu pai falando, da minha mãe falando, dos dois odiando aquilo, né? Milico no poder. Minha mãe falava: meu Deus, eu odeio Milico, agora Milico de novo. E tal. Meu pai, num primeiro momento, acreditou no que falaram, que seria por pouco tempo, para botar o país em ordem e que convocariam eleições imediatamente, enfim. E foi se vendo que, né, não era nada daquilo. O carro a coisa começou a pegar feio depois do AI-5. Aí já era 68, eu já tinha 14 anos, e o primeiro baque foi a prisão do Norberto Nering, casado com uma prima irmã minha, a Maria Lígia, em quem eu era muito chegada, apesar da diferença de idade, quer dizer, os dois eram 11 anos mais velhos do que eu, né? Mas o Norberto foi preso, nós tivemos que saber que ele tinha sido preso, né? E aí que começou aquela história: vocês não podem falar, vocês têm que ficar quietos, não comentem nada no colégio, mas nem para minha melhor amiga, nem para sua melhor amiga, você não sabe o que os pais dela pensam. A essas alturas, eu não sei se propositadamente, minha mãe já tinha me dado para ler o Diário de Anne Frank, né? Então minha mãe falava: olha, nós estamos vivendo uma coisa, não é tanto assim, mas uma coisa muito parecida com o nazismo, com o fascismo, com aquilo tudo, então tem que ter muito cuidado. Então já começou por aí, eu tinha 14 anos, né? Aí o Norberto foi solto, mas foi solto e imediatamente fugiu do Brasil. Então me levaram até a casa da minha tia, onde ele estava, para eu me despedir dele. A gente oscilava entre o medo e o orgulho, né? Eram nossos heróis. Mas também a gente não podia se vangloriar disso para ninguém, quer dizer, também adiantava pouco, né? Eles serem nossos heróis, porque a gente não podia falar para ninguém no colégio, nem coisa nenhuma. Então havia essa doutrinação, digamos assim, constante, de que nós tínhamos que ficar de bico calado. Né? Se viesse esse assunto na escola, se falassem alguma coisa do governo, que a gente não falasse o que a gente ouvia, né? O que a gente pensava, né? Não falassem: estamos numa ditadura, não digam isso, né? Então, havia uma censura prévia familiar estabelecida de nos preservar, evidentemente, né? Porque a coisa estava comendo feia, e eu não tinha noção de quão feio eu era, né? Até que o marido de uma dessas sócias da minha mãe foi preso, eu tinha uns 15 e 16 anos, aí permitiram que ela fosse, ele foi preso ali na Tutóia, na Oban, permitiram que ela fosse até lá para vê-lo, não queriam que ela fosse sozinha, eu fui destacada para ir com ela, né? Ela tem 16 anos só e tal, não vai acontecer nada. Então, eu fui com ela. Então, eu entrei naquele lugar. E cada vez que eu sabia que alguém, ou que alguém próximo, ou que alguém próximo de alguém próximo tinha sido preso, a minha barriga gelava. Quando eu tinha 16 anos, em 70, no dia do primeiro jogo da Copa do Brasil, na Copa de 70, no dia do primeiro jogo do Brasil, com a Tchecoslováquia, eu jamais vou esquecer isso. Nós estávamos em casa vendo o jogo, quando chegaram dois agentes do DOPS, mandaram chamar meu pai era procurador de justiça, né? Mandaram chamar o meu pai e disseram que o Norberto tinha sido encontrado suicidado num hotel na Alameda Nótima. Eles tinham matado o Norberto de tanta tortura, jogaram o Norberto lá, e que, enfim, e que isso tinha acontecido já 2 meses antes, e que ele estava enterrado no cemitério da Quarta Parada e tudo mais. A Maria Lígia, minha prima, não estava no Brasil, ela estava em Paris, né? Precisava se contar isso para ela, alguém ia até lá para contar para ela, né? Então foi uma coisa horrorosa para nós aquilo, né? Para todo mundo, né? E aí
não sei como, isso eu não me lembro bem como. O meu pai conseguiu que se fizesse a exumação do corpo e que se enterrasse o Norberto no túmulo da família. Mas nós, os jovens da família, fomos proibidos de ir a esse enterro. Foram só os mais velhos. Na exumação percebeu-se claramente que ele não tinha se suicidado, enforcado, né? Então, era esse clima o tempo todo. O João, meu primo, agora lembrei dessa história. Antes de ir embora do Brasil, ele ficou uns dias escondido na casa de um tio, irmão do meu pai, que morava bem pertinho da nossa casa. Esse tio estava viajando com a família, o João ficou ali. Então, o João ia fazer as refeições na nossa casa. Então, saía, era um quarteirão. Ele saía da casa do meu tio e ia comer lá em casa. Na hora do almoço, como estava todo mundo trabalhando e tal, estávamos só nós dois. Na hora que ele ia embora, isso foi bem antes de eu ter 14 anos, eu era menor. Ele falava assim para mim, eu vou sair, você conta até 10 e sai atrás de mim. E vai andando atrás de mim numa distância boa para que não pareça que você está comigo e fica me olhando até entrar na casa do tio Rui. E fechar o portão. Aí você volta para casa. Se acontecer alguma coisa comigo, se alguém me pegar, você avisa o resto da família. Eu me sentia meio importante, né? Tinha 12, 13 anos, me sentia importante, mas eu morria de medo. Né? Porque eu ficava imaginando, se pegam ele, né? Quer dizer, eu estava instruída sobre o que eu faria, mas que reação eu teria, né? E como é que seria?